Muito bem, então, pessoal, sejam bem-vindos na nossa live de hoje. Já estamos aqui com algumas pessoas, né? A gente vai chegar ainda, mas já vamos começar a conversa aqui. Hoje, no modelinho diferente, né? Hoje estou aqui com os meus dois sócios e amigos aqui que entendem muito do tema, que é um tema muito importante, muito relevante para a gente falar hoje, que é sobre como que as IAs estão impactando no marketing, principalmente no canal digital, nos meios digitais. E para isso eu estou aqui com o Roger Paulino, que é meu sócio aí, diretor de marketing técnico, CEO do Inovatório Marketing Design, então super especialista nessa parte de marketing, e com o Rogério, que é meu sócio aqui, cuida das mentorias junto comigo, e também um entusiasta e um estudioso constante aí nessa parte de IAs, e tem feito muita coisa legal aqui pra gente. E pessoal, hoje a gente veio compartilhar, eu chamei os dois aqui, que entendem infinitamente mais do que eu, não entendo nada, eu entendo muito pouco desse tema, então por isso eu chamei eles para falar sobre, porque são coisas que nós estamos fazendo aqui, a gente tem vivenciado e a gente tem trazido dentro dessa dinâmica. Hoje também no nosso pseudo estúdio, né, que a gente montou na nossa salinha aqui, né, na sala de reuniões que a gente tem aqui para poder debater algumas coisas, aí a gente montou aqui, posicionou as câmeras para poder trazer para vocês, tá? Gente, então, hoje, como sempre, papel e caneta na mão, para quem está assistindo ao vivo, se você está assistindo esse conteúdo gravado, já aproveita agora, larga aí o triplo C no YouTube aí, né? Curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém que também vai fazer sentido. Se inscrevam no canal, a gente tem subido vídeos novos toda semana aqui para ajudar você, que é dono de clínica, dona de clínica, gestor. Também manda o nosso canal para sua secretária, para a tua CRC, que também tem muito conteúdo de treinamento de vendas, para a gente poder realmente te ajudar a melhorar cada vez mais a tua performance aí no consultório, na tua clínica, na sua empresa, como um todo. Vamos lá, então. Hoje a dinâmica é um pouquinho diferente, né, cara? Já não é mais tanto uma aulinha, mas sim um bate-papo, um despertar para o que está acontecendo hoje no mercado, né? A mudança está ocorrendo muito rápida, né? O que a gente falava um mês atrás, há 2 meses atrás, já mudou tudo e tá uma corrida, né? Não precisamos se desesperar, mas nós temos que montar um tijolinho por dia. Aqui a gente tem tratado esse tema dessa forma, porque senão você realmente fica louco e achando sempre que tá ficando para trás, né? Então a gente veio aqui também para trazer isso, para tentar não desmistificar um pouquinho a coisa, mas que coisas precisam ser feitas, porque senão você vai ficar para trás. O trabalho tem que ser contínuo, né? Não dá para a gente simplesmente ignorar. Não, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vou. E eu tô falando com os meus clientes também, falando assim, gente, vocês não demorem para entender, se inteirar disso aí, porque é meio que igual foi com a pandemia, né? Começou, não, tá lá longe, tá lá na China, tá nos Estados Unidos, chegou em São Paulo, né? Aquela coisa, de repente, lockdown, né? Então, assim, não sejam pegos desprevenidos. É importante tá inteirado do que está acontecendo, do que está mudando, e a gente vai falar um pouquinho de cada pedaço. Né? E eu acho que isso que você está falando, né, Roger? Até trazendo para a realidade, já que a gente fala muito de IA, se você vê ali no Clínica Sem Caos, né, a gente gravou um episódio falando sobre IA há 2 anos atrás? 2 anos. 2 anos e meio, mais ou menos. Isso. Se você assistir hoje, é ridículo. Não assistam, gente. Não assistam. Acho que eu vou até tirar ele. Não, vamos deixar ele como história, cara. Como história, pode ser. Porque a gente estava falando, acho que na época, se não me engano, era o lançamento do GPT-3, não, era o ChatGPT. Era o ChatGPT, né? O ChatGPT, a primeira versão. A versão 2, uma coisa assim, era um super lançamento. Já estamos na 5.1. Cara, que absurdo, entendeu? Então, e a coisa em 2 anos. Pensa em 2 anos evoluiu. 2 anos que a gente falava de inovação, de IA, hoje em dia é o básico do básico. Né? Hoje, o que o pessoal tem falado muito, onde a gente tem estudado, é justamente as empresas que estão se desenvolvendo como um conceito, né, lançado pelo Google aí em 2016, ou seja, 10 anos atrás. AI first, inteligência artificial primeiro.
Isso derivou ali do tema mobile first, para quem é mais técnico aí das internets, né? Que era focar no celular, né? Afinal, todo mundo tinha um celular. Hoje, a coisa mais comum do mundo, as pessoas terem um celular, né? Hoje a gente constrói as coisas primeiro para o celular, para depois para o desktop. Isso seria a ideia do mobile first. O mobile first era isso, construir para o celular para que as pessoas pudessem... não é que você vai me encontrar, não, cara, pega o celular lá, buscava no Google, né? Até um tempo atrás se discutiu um pouco sobre busca por voz, né, que foi um período, assim, e que, de certa forma, agora está se concretizando de uma outra roupagem, né, que é o AI first, ou seja, as coisas estão sendo construídas para serem mostradas não somente para pessoas, mas primeiro para as IAs. Porque, gente, eu não lembro agora exatamente a estatística, até posso buscar aqui, mas a quantidade de informação produzida em um mês é, tipo, absurdamente maior do que a humanidade inteira tem produzido ao longo dos anos. Na existência, né? Então, isso aí tudo acontece de um jeito absurdamente grande, com um volume tão grande que é humanamente impossível. Por isso você precisa da IA, né? E por isso que isso a gente já está falando, né? Vai acontecer, é só uma questão de tempo, né? Vai acontecer, é questão de tempo. Todo mundo vai precisar de uma IA para ajudar em algum aspecto. E está tendo que se rever as coisas que você já fez, até mesmo que você já fez, tipo os sites, a gente aqui trazendo para o nosso mundo. Sim. A gente descobriu que estava praticamente invisível. Tem muita coisa aí. Por quê? Porque mudou muito. E olha que a gente sempre está acompanhando, né? Olhando, trazendo as novidades, aplicando elas, e a gente estava invisível aos olhos do Google, aos olhos da Anthropic, do ChatGPT, e por aí vai, né? Ele tinha tem um conteúdo denso, nossos sites, mas não era encontrado por ninguém. Na maneira que a gente gostaria. Isso, teria que ser muito específico para poder encontrar. E hoje não dá, né? Ninguém é mais específico, porque hoje em dia você joga no ar e quer que a informação venha. Então a gente tem que trabalhar com essa inteligência para que ela ache dessa forma. Isso. Né? Até a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes da reunião, e aí a gente estava falando sobre a questão da profundidade, né? Se a gente voltar aí 15 anos atrás, aí, não, você tem que ter um site, né? Se você não tiver um site, você não vai vender. Tem a bolha da internet, todas essas questões, né, acontecendo. Mas aí a gente foi para um segundo passo, né? Não, você tem um site. Ok, todo mundo tem um site, estamos aqui desenvolvendo, o site está acontecendo, tudo mais, mas a parte do SEO, né, que seria os mecanismos de buscas que encontram os sites, né? A gente está falando do Google, né, principalmente, e aí desenvolve esse ponto, daí o pessoal fala assim, não, peraí, buscar dentro do ChatGPT é mais fácil. Em vez de eu ir lá no Google e pesquisar como viajar para a Espanha, o que eu posso fazer? Aí você lê um monte de blog, um monte de coisa, um volume cada vez mais sendo produzido, né? A gente tem o ChatGPT respondendo isso rápido, né? Trazendo dicas. Isso. Eu não sei vocês, mas eu fui evangelizador de ChatGPT na época. Então, todo mundo que eu encontrava, assim, eu acho que eu passei por umas 20 pessoas, assim, ó, você tem isso aqui? Não tem? Vou colocar para você. Meu sogro, minha sogra, meu primo, todo mundo que eu encontrava, eu pegava e fazia isso, né? Então, tipo, isso há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu falando, gente, você tem que ter isso aqui. Você vai buscar. E o pessoal, nossa, né? Maravilhoso e tal. E por quê? Porque o volume já era grande, né? A IA fez essa compilação de coisas, né? De um jeito muito mais simples. Ele respondia de uma maneira mais humana, né? Trazer um resumo, uma explicação. E não eu acho que a gente está indo muito lá na frente aqui. Eu quero dar um passinho para trás para a gente poder estar alinhado aqui. Eu acho que é importante a gente entender e criar meio que uma linha do tempo, que a gente falou assim, você estava falando da evolução e tudo mais, né? Mas a ideia também aqui é a gente entender como que isso impactou e vem impactando como o marketing é feito, né? E como é que a gente traz isso. Eu acho que dentro dessa jornada, vou puxar um pouquinho o que você falou ali, essa construção de como que o marketing veio se adaptando, vamos puxar um pouquinho de uns 10 anos para cá. Então, a gente há 10 anos
Né, o Bill Gates, acho que falava, né, de que quem não tiver na internet, daqui a um tempo vai estar morto, alguma coisa assim, né? 10 anos atrás, eu penso no inovatório 2006, 2016, né? Era o Instagram, estava despontando, o Facebook ainda estava ali caindo, né? Mas o Instagram era a novidade e tal, né? Já estava começando a ver, mas a rede social já existia. Já existia. E a parte de anúncios, de divulgação, que também sempre existiu, ainda era muito mais customizado, segmentável, e era muito mais infinitamente mais barato do que é hoje, porque é leilão, né? Então tinha muito menos gente anunciando. Então quem estava lá não era todo mundo, mas quem estava ia bem. Esse aspecto do leilão, da forma, né? Eu acho que não tem uma regra muito diferente do que existe há muito tempo, que é a oferta e procura, né? Então, assim, se você tem uma área em que pouca gente oferta anúncio, né? As plataformas eram pouca gente fazendo produção, a ideia de influencer foi uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, o marketing foi evoluindo muito. Tudo precisava ser muito profissional. Você produzir super e tal. Então, até o volume de pessoas dentro dessas redes era menor, né? Então, a gente tinha um tráfego menor. Então, você vai vendo que essas coisas vão aumentando. Só que o que acontece? Naturalmente, eu até li um livro sobre a questão do tempo, né? O tempo, ele não é um tipo de coisa que você consegue ampliá-lo no seu dia. Você tem 24 horas no dia. Então, a atenção se tornou a moeda mais escassa, né? E aí a gente começou a ver várias movimentações em relação a isso, em que aquilo que a gente presta atenção vale mais do que aquilo que a gente, às vezes, está o tempo todo ali perto, mas não deu atenção, né? O marketing já fala sobre isso, o AIDA, né? Que é atenção, interesse, desejo e ação, né? Então, a gente trabalhar com isso sempre foi comum. Mas aí a atenção, ela ganhou um apreço maior, porque a quantidade de horas, vocês lembram dessa época que o pessoal comentava nossa, o pessoal fica mais tempo no celular do que na televisão, né? Hoje em dia, televisão é terceira tela, já não é nem a segunda, às vezes, né? É um momento diferente, né? E eu acho que acaba passando por isso, né? Então, a demanda por tempo de tela começou todo mundo tá no celular, então eu vou investir no celular, eu vou colocar dinheiro no celular. Quando entra mais pessoas tentando fazer, o leilão foi sendo encarecido, né? E isso é natural, né? E aí também entra outro ponto, Roger, importante de a gente trazer aqui, é que você tá todo mundo anunciando como que você começa a se destacar. Isso. Você sempre porque, tem um monte, mas eu posso estar sendo escalado ali, sendo ranqueado para umas posições melhores, mais fáceis de ser encontrado. E aí que entra no nosso tema de hoje aqui. Exatamente. E aí, então, a gente vê dentro dessa parte, internet, as pessoas investindo cada vez mais, estrutura, como você comentou, de site, teve uma onda que o blog era muito importante, né? A gente fala porque o SEO, calma lá, já vamos chegar aí. Os defensores do blog. Ele batia ali porque aí com a questão da a internet sendo um canal de mídia muito importante, o Google começou a aparecer como a principal ferramenta de busca. Ela atrás a gente tinha várias, de repente o Google se consolidou, virou maior, beleza. E aí a gente começou a ter dois principais canais de marketing digital, né? O Facebook, Instagram, hoje em dia é uma coisa só, né? Mas na época não era. Foi comprado. Você tinha dois canais e você tinha o Google. Então, para Facebook e Instagram, mete dinheiro lá, põe as campanhas, e para o Google a gente precisava ter um site, precisava ter uma landing page, precisava ter um blog, e o SEO, né, depois a gente vai entrar nessa sopa de mas aí, lógico, a gente está falando de Google Pesquisa, né, porque daí Google tem várias frentes também que foram sendo desenvolvidas porque os nichos estão exigindo isso. Né? A gente vai desenvolvendo. Depois, na época, o YouTube também foi... Inclusive, não era o YouTube, como... Eu lembro dessa época, o cenário, o Google é o primeiro em buscas, YouTube é o segundo em buscas, né? Porque as pessoas queriam saber como fazer determinada coisa, né? Hoje em dia você ouve o quê? Aprendi no TikTok. Descobri isso
no TikTok. Para quem acha que TikTok é só dancinha, não é não? Tem muito conteúdo vincular, né? Mas esse a gente pode deixar para outro dia. Você vai falar, né? Mas só tá aqui, ó. Esse formato, cara, acho que vai vingar, hein? Vai ter mais coisa aqui. Mas então a gente tem essa linha, beleza, passamos ali a evoluir, a gente começou a trabalhar muito essa questão do SEO para o orgânico, que também ajudava no tráfego pago para o Google, né? Sim. E o Meta, a gente ainda tinha no Facebook, na época a gente conseguia super segmentar a campanha. Eu quero anunciar somente para pessoas dessa idade, nesse raio, que faz viagem, que tem iPhone, que segue tal página. Tinha um monte de coisa que a gente conseguia fazer, assim. Eu lembro que na época a gente comprava ferramentas para achar palavras-chave diferentes que não aparecia. Então você tinha uma super personalização dos anúncios, da segmentação de anúncio, do tráfego pago. Ele era muito mais estratégico, digamos assim. E aí, vou dar uma esticada, se a gente vai longe aqui o negócio, daí veio o YouTube, né, que começou a crescer cada vez mais como uma estratégia de busca, não só de conteúdo. E aí o Google vai lá e compra o YouTube também, começa a ser uma coisa só, o Facebook compra o Instagram, uma coisa só, compra o WhatsApp, é uma coisa só, né? O Meta hoje é Facebook, Instagram e WhatsApp. Né? Comprou humanos, mas voltaram. Voltou, aí a notícia fresquinha de hoje, né? A notícia fresquinha já era, mas não é mais. Então foi criando esses conglomerados de mídia digital, né? E foi centralizando. O TikTok entrou aí o TikTok já é forte, uns 3 anos, mas como um canal de mídia um pouco mais restrito, né? Como anúncio, tudo mais. Muito bem. Onde é que eu quero chegar? Vamos, para a gente não se estender muito aqui, chegamos na época das IAs. Estamos falando aí 3 anos atrás. IA começou a aparecer como ainda muito no nível de programação, de auxílio e tudo mais. Veio o ChatGPT que abriu as portas da IA para o mundo, né? Como uma ferramenta de busca, de ajuda ali, que você conseguia pesquisar, escrever algumas coisas tudo mais. Mas o pessoal ainda não entendia como funcionava o GPT. Hoje já existe muita estratégia, né? Mas ainda era o GPT. Tinha um canal e o GPT buscava informação. Você conversava com ele. Você conversava com ele, era um negócio diferente, mas ele buscava a informação lá do que estava na internet, a coisa meio espalhada. E hoje, aí eu quero trazer para vocês ali, né? A gente fala assim, beleza, o GPT funciona, muito bom. Hoje, ainda quando a gente fala de IA, 90% das pessoas focam no GPT só. Sim, né? ChatGPT ainda é o que a galera usa. Ainda é muito poderoso, ainda tem muita influência, com certeza. Né? E está evoluindo. Evolui sempre, né? Ele abriu mão de algumas coisas e está evoluindo em outras. Está ficando sensacional. Mas hoje a gente tem já um leque enorme de outras IAs, que a gente vai falar um pouquinho aqui, que nos auxiliam. Mas aí eu quero, antes da gente entrar nessas outras IAs, o que está influenciando, mas tem um ponto, Roger, que você pode trazer, que a gente estava vendo sobre isso essa semana, o quanto que tanto a influência do GPT e de todas essas outras IAs mudou o perfil de anúncio, o perfil de busca, as categorizações de anúncio, o preço dos anúncios. Virou uma sopa de letrinha. Mas ainda existe uma base muito importante. Mas por que hoje a IA está mexendo tanto no mercado de anúncios digitais? Eu acho que, assim, antes de a gente falar de qualquer coisa que está mudando, eu acho que é importante falar o que não muda, né? O que não muda desse cenário aí? O que não muda é o ser humano, né? É o ser humano tentando encontrar alguma coisa, tentando descobrir algo, conseguindo facilitar o trabalho dele. Então, assim, se você dá 2 opções para a pessoa, uma muito simples e outra muito complexa, as pessoas vão para as mais simples, obviamente. Né? Isso é natural. Então, o que o ChatGPT fez foi mudar a forma como as pessoas interagiam com tecnologia e a forma como as pessoas interagiam com a informação. Né? E isso muda o jogo completamente. Não só no nível de busca, mas no nível de produtividade, no nível de relacionamento, né? Tem gente que faz até o ChatGPT se torna até às vezes um psicólogo, uma forma ali da pessoa conversar, né? Então, o que mudou foi a forma como o ser humano interage com a máquina. De uma maneira muito brutal, assim, eu diria, né? Mas já existia isso antes? Existia, mas eu estou falando num nível
comum, né? No nível de dia a dia, na massa que a gente tem, né? O que foi o rádio, o que foi a televisão, o que foi... Eu até fiz um tempo atrás, publiquei um post sobre o quanto que a imprensa, né? O fato de você imprimir um livro, não ter que escrever o livro para replicar aquele livro, mudou tecnologicamente o acesso à informação na época. Um livro era absurdamente caro. E aí o fato de você ter uma prensa fazendo aquilo reduziu o custo absurdamente, ou seja, popularizou a possibilidade dessa informação disseminar. E eu acho que o que a IA trouxe foi uma revolução muito parecida com isso, né? E não é à toa que a gente está vendo mudanças no mercado de trabalho, mudanças no cenário. Agora, em relação ao que você falou da forma como o marketing foi influenciado por isso, é que o marketing trabalha na perspectiva de quem está vendo um produto e está sendo atraído por ele. Então, eu estou vendo um serviço, um produto, e estou sendo atraído por ele, mas eu vou ser atraído desde que eu esteja naquele canal, naquela forma. E aí pensa comigo, como que eu vou atrair uma pessoa que não pesquisa mais no Google, que vai no ChatGPT e pergunta? Como é que eu vou conversar com essa pessoa? Ou que vê muito menos, né? Ou que pesquisa. Não se esqueça que inteligência artificial não é só o ChatGPT. Pesquisa dentro do próprio algoritmo de busca ali do YouTube, né, do próprio Google, Gemini, enfim, né, a gente tem um monte de nome. Mas a grande mudança que aconteceu aí é que a interface primária, lembra que o celular, a gente saiu da televisão e foi para o celular? Sim. Aconteceu a mesma coisa em relação às buscas. Em vez das pessoas buscarem e pesquisarem dentro do Google, elas estão pesquisando numa que é mais simples, que é mais próxima, que é mais fácil. Que traz um resumo. Que traz um resumo mais simples, ou na linguagem que ela pediu. Não sei se vocês já brincaram dessas coisas, assim, né? Eu tenho crianças, né? Sou pai de 3 aí, então, volta e meia, minha filha me pergunta uma coisa, eu estou explicando, e eu falei assim, vamos falar com a chat? Puxa ali, já conversou, chat, tal coisa. E ela ficou até com vergonha, assim, naquele momento, né? Tipo, elas, é tal coisa. Daí fiz isso umas 2, 3 vezes. Passou umas semanas e minhas filhas falaram assim, e tal coisa, como é que é? Daí eu expliquei, elas falaram, que legal, e tal coisa, a gente pode perguntar para chat? Então, veja, elas estão vendo os adultos conversando, interagindo com a tecnologia num nível muito mais conversacional, muito mais simples, ao ponto de uma criança conseguir fazer isso, né, ou perguntar sobre isso. E aí, N coisas, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa interface, ela se torna dominante dentro de um cenário global. E, obviamente, os gigantes do mercado vão se posicionar dentro disso também. Né? Eu acho que tem uma coisa que, a gente sempre falava, você tem que estar na primeira página do Google. Isso. Porque ninguém tem paciência de ir até a 4ª, 5ª página para achar você, para pesquisar. Você faz essa mesma pesquisa no GPT, e hoje tem estudos que mostram, né, quantas pessoas estão abandonando, né, o Google e o próprio YouTube que você falou, e indo para pesquisas no ChatGPT. Você falou de viagem, eu mesmo fiz isso nesse final de semana. É mesmo? Eu parei ali e falei, eu quero fazer tal coisa, me sugira alguns lugares, nessa época do ano, onde que é melhor. Monta um roteiro. Você vai montar na mão, né? O que é melhor, eu ir para Gramado ou para Natal, tipo, coisas totalmente diferentes, né? Então, prós e contras. Cara, ele traz tudo, já traz valor, estimativa de passeio, nesse lugar, o que eu tenho para fazer aqui, quanto eu vou gastar. Sim. Cara, quanto tempo eu levaria para fazer essas pesquisas, entrando em 5, 6, 7 lugares diferentes, pesquisando preços, tudo mais, tinha planilhar tudo. Então, que você tinha que ir no Google antigamente, e link por link. Então, aí você ia conseguir uma informação em uma página, outra informação em outra. Comparar na época da Barça. Mas não é tão velho assim. Na época da Barça. Eu que sou, né? Vamos falar sobre isso. Mas o que importa, né, essa questão da velocidade, e trabalhando isso para o marketing, é que hoje em dia eu posso, vamos falar assim, estar na 4ª página do Google, e dependendo do que
de como eu estou ali, eu posso ser encontrado e a minha informação pode aparecer no GPT. Por mim, tá na 10ª página do Google e em primeiro na resposta que o Gemini deu, tá excelente. Eu acho que é improvável que isso aconteça. Então, porque as coisas elas andam juntas. Né? Aí a gente já vai chegar nisso. Vamos chegar lá. E aí, e até a própria parte também, vamos pegar aqui para falar de meta, né? Que antes a gente só panfletava ali e funcionava, porque Sim. eu entregava com um nicho muito específico. Hoje em dia eu já não tenho mais essa possibilidade também. Hoje em dia a gente restringiu, né, Roger, as vertentes de personalização de campanha, de segmentação. Sim. A gente aí, não é hoje. Não, o senhor Zuckerberg. O Zuck, né? O tio Zuck, que a gente fala aqui, né? Ele restringe cada vez mais para a gente ter menos opção, para a gente ser obrigado a botar mais dinheiro. E também, eu acho que tem um pouco dessa lógica, mas assim, ele também não quer perder o resultado, ele quer facilitar o resultado também. Né? Então, pensa assim, mais. Antigamente, eu quero fazer um anúncio. Poxa, eu tenho que falar com super agência, essa maneira, que na época, antes até voltando lá de 2016, né, 2015, a gente estava falando, não, 15 não, antes, quero fazer um anúncio, televisão, rádio, o que era o mais barato perto disso era o quê? Era você anunciar no carro de som, né? O carro de som que passava ali e tal. Então, isso popularizou muito. Então, ele ganha também no volume de pequenos investimentos, né? Só que ter um volume de pequenos investimentos, ter muito mais concorrência, né? Para um volume gigante de mini investimentos acontecendo. E aquilo que eu falei da economia da atenção, né? Então, atenção, tá aqui, é o ponto em que tipo, você está scrollando lá a tua rede social favorita, né, seja ela qual for, vai ter um anúncio em algum momento, vai estar embutido dentro de uma narrativa, daí tem storytelling, a forma de se apresentar lá dentro e tal. Mas, veja, esse conteúdo de anúncio, se popularizou muito. E o objetivo deles é tornar cada vez mais popular, né? E faz parte. Use mais. Então, hoje... Facilite o acesso de todo mundo. Ele ir lá e botar uma campanha e botar o dinheiro. Cria uma segmentação. O teu Instagram é business, para saber se você é business, né? Então, impulsiona isso aqui, coloca um dinheirinho ali. É a melhor forma? Nem sempre. A gente depende da estratégia. Todo dia, depende da estratégia. A estratégia, então, ele meio que popularizou isso, que de certa forma faz ele coletar muito dinheiro ali também, né? Porque vocês devem ter vários cenários aí que vocês conhecem de gente que investiu e, mas não deu nada. Ou outro investiu e deu muito certo. Funcionou para mim. Isso. Gente, eu costumo dizer, não existe bala de prata, não tem pílula mágica, é tijolinho por tijolinho, é estrutura, é processo, você tem que ter consistência no que você vai fazer. Se não tem consistência, a tendência é se perder. Que nem a gente começou a falar aqui, né, do site, do SEO, né, aí tem o DO, tem uma sopa de letrinhas aí. Sim. Só que se não tiver uma boa estrutura, é o que a gente está vendo agora, né, não dá para... não, agora só vou fazer GO. Não vai dar certo. Tá trazendo... O pessoal vai pensar que é National Geographic. Entendeu? Não é... Vamos passar pelos pontos? Vamos. Acho que é porque senão as pessoas não vão estar entendendo, cara. Muita letrinha. É muita letrinha. Então vamos simplificar um pouco. Vamos imaginar que a gente está fazendo um mergulho na internet. Olha, um mergulho na internet, que na verdade esse mergulho não é nosso. Quem vai fazer esse mergulho é o tempo, né, que foi passando. Ao longo do tempo, como foi sendo esse mergulho para o ser humano, né? Então, mergulhar no digital era ter um site, né? Então, primeiro, o mais raso era ter um site. Quem estava no site já estava dentro do digital. Só que aconteceu? Essa praia começou a encher de gente. Então, como que eu destaco o meu site em relação a isso, né? Eu tenho que me aprofundar mais. E aí entra na otimização de busca, para os buscadores me encontrarem mais fácil. Né? A gente está falando de uma coisa que é mais relacionada a tópicos as pessoas me encontrarem por um tópico. Então, dentista em Curitiba. Era esse, né, o tópico. Mas aí, esse SEO foi sendo mais concorrido, porque tem vários dentistas. Então, é um endodontia... Fala um nome bem específico aí. Cara, especialização em halitose. Isso, a doutora Natália, né? Então, bem específico disso.
você tem uma coisa muito específica para uma região, então você melhora aquilo também, então você aprofunda mais um pouco. Mas espera aí, será que isso ainda é suficiente? Logo, essa começou também... Isso, por anos. Passou anos. Exatamente. É importante. A gente tem que entender que, tipo, a grande revolução está acontecendo aí de 2025 para cá. 2025 para cá... Parece tão lá atrás. A gente tá falando com isso. Não, é isso, né? A gente tá vivendo. 2025 foi o ano que realmente tudo veio para o mercado e a gente começou a acessar isso, consumir mais conteúdo. Isso, né? E daí a gente vai para um nível mais a fundo disso, que é o AEO, né? Que é o Answered Engine Optimization. Então, é otimizar as perguntas, responder as pessoas. Então, é um pouco um SEO mais aprofundado, né? Então, eu não respondo mais assim, dentista em Curitiba. Eu respondo como clareio meus dentes, eu faço uma pergunta que as pessoas têm. São aquelas perguntas básicas, né? Se você tem dúvida aí, pô, mas usa o quê? O que eu vou fazer? Tem o 5W2H, usa aquilo como base primária, você já vai ter uma ideia bem legal de histórias, né? Então, tipo, o que, quem, como, por quê, né? Então, as pessoas vão fazer essas perguntas naturais, como se elas estivessem perguntando para um amigo. Só que é um amigo ali que eu estou perguntando, ninguém vai me incomodar, ninguém vai me julgar. Veja como isso foi, esse cenário foi se montando para que as IAs se tornassem muito mais próximas das pessoas. E é um amigo que entende de tudo e que sabe responder. Que conversa com você sobre tudo isso, entende? O cara é um crânio de tudo. E ele sabe o jeito que você gosta que ele responde. Até meio perigoso. Mas deixa isso para outro assunto também. Então, aí depois dessa parte de responder coisas, que é quando a gente vai construindo isso, né, fazendo esses facts, né, essas perguntas frequentes, né? Então, respondo perguntas frequentes daquilo, do que a gente chama de jornada da pessoa, né? A gente entra na parte do GEO, que é o Generative Engine Optimization, que é basicamente quando a IA está realmente te indicando, aí a gente começou a entrar dentro do perfil das inteligências artificiais, 2025 para cá. Então, como que ela começa a gerar respostas com o conteúdo que você já produziu, a forma como você se posiciona, você como referência em alguma coisa, né? E isso já é uma coisa muito, assim, não é todo mundo que tá, até mesmo dentro do mercado do marketing, tem gente que ainda não sabe. Tem gente que ainda não se tocou nisso, tá lá nas perguntas. Como melhorar o tráfego convencional. Convencional, assim, que, assim, eu volto a reiterar. Investindo bastante, tráfego pago. Mas, gente, é aquela coisa, quanto mais aprofundado, mais específico a gente consegue ser. Você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui, mais personalizado. Eu tenho um julgamento de que a gente está entrando numa era de ultra personalização. Assim, ultra personalizado para você naquele momento, daquele jeito, e a gente não chegou nem 50% do que eu acho que vai ser ainda. Vai ser ultra personalizado as coisas. A gente já se assustava, né? Não, eu conversei com os meus amigos sobre tal coisa, apareceu um anúncio, né? Vai ser mais do que isso. Eu imagino que vai ser um negócio mais ainda, né? Mas, enfim, aí a gente tem na parte generativa. Então, como que eu posso ser considerado dentro de uma busca pelo ChatGPT, pelo Gemini, como uma resposta específica para isso, né? E aí a gente tem até um nível ainda mais profundo, né? Que é o AIO, né? Que a gente está falando de então, que integra tudo, inteligência artificial otimizada. Só que essa inteligência artificial otimizada, ele não é, tipo, só o mais profundo. Ele é o que integra todos os restantes. Não adianta você querer chegar lá e fazer o AIO. Se você não tiver toda a base. Porque é como se fosse... Você vai, por exemplo, fazer uma pós-graduação, né? Eu estou fazendo minha pós-graduação agora e o pessoal está pedindo o quê? Minhas referências. Cadê minhas referências? Você já se formou? Cadê teu diploma? Cadê a sua especialização? Né? Você pede todas essas referências.
a inteligência artificial, para dar uma resposta adequada, ela vai fazer comparações e entender. Você é quem mesmo? Ah, você é o Lucas da Acelero? Ah, legal. Lucas. Tá, deixa eu ver, deixa eu olhar. Ah, pessoal aqui da Clinicorp cita o Lucas. Ah, legal, bacana. Ah, o pessoal do Novatório está citando o Lucas. Os doutores tal citam o Lucas. Então ele vai falar, LinkedIn, teu LinkedIn, beleza. Ah, você tem vídeo, ele tem vídeo. Ah, realmente parece ser uma pessoa, uma autoridade. Né? Tem autoridade, está aqui. Muito bem, então, ok, você ganhou um selinho. O selinho de eu vou recomendar você porque você tem indícios de que realmente é uma autoridade naquele assunto. Né? Vamos trazer isso para, na realidade, assim, né, nós aqui no dia a dia, a gente conhece muita coisa e muitas pessoas vêm perguntar para a gente, pô, você conhece alguém disso? Você me indica? Às vezes, se você não conhecer muito bem aquela pessoa, ou o resultado que aquela pessoa faz, tu não vai falar, eu conheço fulano, mas não sei. Né? Nunca fiz nada com ele. Até aparece, né? Mas se você gosta da pessoa, você conhece eles, já se relacionou muitas vezes com aquele profissional, vamos falar assim, né? Sim. E você gosta do trabalho do cara, e você sabe que, pô, assina embaixo, né? O famoso, você vai virar um defensor e falar, não, vai lá, o cara é bom, ele faz isso, pode fazer, vai de olhos fechados. E tudo isso é mais ou menos todas essas coisas, essa ideia. Né? É você concatenar para que a IA, né, as IAs, elas cheguem e falem, não, pode ir, esse aqui tá chancelado, eu garanto. Né? Não, ele pode não se comprometer nessa. Então, assim, só o Lucas. Não, tem o Lucas, tem o João, tem o Pedro. Normalmente ele faz isso, né? Ele fala assim, tem esses aqui, né? Se quiser, tem umas referências deles aqui também. Agora, você vai ter que tomar decisão. Aí eu pergunto, você vai tomar a decisão baseada no quê? No que tem mínimo? Ou aquele que você vai falar, não, esse cara aqui parece mais interessante. Parece, você vai criando uma relação. Então, assim, novamente eu volto para o ponto de que o ser humano ainda é o mesmo, né? Nesse sentido de relacionamento, de busca, de buscar alguma coisa para melhorar o dia a dia. Eu até convido, né? Se nunca teve essa experiência, faça isso. Pega um assunto específico, entra no GPT ou no Gemini e comece a conversar ali. Quero fazer uma festa. Eu vou pegar para o nosso aqui, né? A gente trabalha muito com profissionais da saúde, né? Estou com dor de cabeça. Sim, estou com dor de cabeça. Aí me ajuda a identificar essa dor de cabeça. Daí eu vou fazer umas perguntas lá, mas é quando você lê alguma coisa, quando você quando você fica na frente do computador. Quando eu fico, nenhum desses, tipo, acordo com dor de cabeça. Aí tem uma palavra importante chamada contexto. Exatamente, é o contexto. E porque com o contexto, ele vai entender, ele vai fazer esse conhecimento que você falou, e aí vai chegar num determinado momento, ele vai falar, olha, é importante que você procure um neurologista, porque normalmente quando você fala dor de cabeça, você pensa um oftalmo ou um neurologista, né? Dependendo das suas respostas. Então assim, legal. Né? Então, o mais comum, neurologista, porque eu falei que eu fico muito tempo na frente do computador. E eu tenho dor de cabeça quando estou na frente do computador. Olha, talvez, tem que ver, se você já usa óculos, aconselho que você vá no oftalmo. Aí você pergunta para ele ali, que tipo de especialidade, ou moro em Curitiba. Moro em Curitiba, eu trabalho no centro. Como que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer ali? Né, tem algum profissional próximo de mim? E aí você vai ver na prática isso acontecendo. E aí você vai ver ali que ele vai dar resposta. Daí você pode até perguntar, desses dois que você me passou aqui, quem que você acha que é o melhor? Quem que você me recomenda aí? Vai criando referências. Né? E provavelmente é a mesma estratégia que a gente estava falando que há 4 anos atrás a gente fazia no Google, talvez procurando ou vendo lá as avaliações do Google Meu Negócio, que era algo muito, ainda é importante, mas era muito mais do que é hoje. É mais corriqueiro, né? É mais corriqueiro, você bate o olho e você olha, mas a própria IA vai te municiando disso para que você não precise buscar. Para não deixar mais preguiçoso. O que eu diria é exatamente isso. Eu acho que não é que isso não é importante, isso continua sendo importante. É a base. A questão é que se não tiver isso, ela não vai te referenciar. Ela não vai achar, porque ela não tem um amigo para indicar, ela tem internet. Isso. Para ela, o conhecimento dela é a internet. E que, convenhamos, né? Para muita gente, o mundo às vezes está dentro da internet, as pessoas até esquecem da realidade, né?
realidade física e tal. Por isso eu gostei quando você falou papel e caneta na mão. Não percam isso, pessoal. Isso é... Faça o teste. Você acha, vocês donos. Boa. Faça uma pergunta, não assim, fale quem é Lucas Rocha. Né? Vai fazendo um caminho que chegue até você lá na frente. Isso. Entendeu? Exatamente. Pega teu consultório, tua especialização, coloca lá na tua região. Estou querendo fazer lentes de contato. O que é melhor? Que tipo de lente? Que tipo de profissional eu preciso procurar para isso? Eu moro em tal bairro da cidade tal. Né? Para ver se você aparece, né, dentro dessa busca. Se não, é importante você começar a pensar em tudo isso que a gente está falando aqui. Exatamente. E aí? O que isso impacta no meu dia a dia? Como é que eu vou chegar? Como é que eu posso saber se eu estou bem ou não? Vamos uma parte mais prática de tudo isso que a gente falou, a teoria aqui. Acho que o Rogério tem umas experiências aí. Não, então, na verdade, o que você precisa, cara, é realmente pesquisar, cara, e fazer um diagnóstico completo. Porque, antigamente, como a gente falou, cara, a gente fazia uma pesquisa de SEO e resolvia muito a vida. Era um Google Meu Negócio, um SEO, e tava tudo bem. Ter um site, pô, não tem um site, cara, a primeira coisa é um site. Aí tá não tá performando. Entendeu? O que a gente pegava muitas vezes, né, Roger? O cara tinha um site invisível. Tinha uma casca. Nossa, você falou uma coisa que é importante. Acho que isso é importante. A prática é a maior parte do tráfego que vai acontecer na internet daqui para frente, já está acontecendo isso, né? O pessoal tem falado sobre isso. Não vai ser de seres humanos navegar, mas vão ser de agentes autônomos buscando conteúdos dentro de toda a internet. Para poder entregar para você, o usuário final, traduzindo aquele montoeira de dados em uma compilação muito mais nítida, mais clara de como aquilo funciona, né? Então o que precisa é fazer um diagnóstico bem específico em cada etapa dessa sopa de letrinha que nós estamos falando aqui. Porque senão, você só vai pegar, não, mas eu tenho um site. Legal, que era o que a gente começou a nossa conversa aqui. Mas ele pode ser só uma casca, uma foto lá na internet. Isso que ninguém passa lá e ninguém vê nada. Para quem é dos anos 2000, aí, o site em flash, né? Que não lia, né? Não lia nada. Era só imagem. Só uma imagenzinha. Era uma imagem animada, tal. Pô, era sites interativos, era muito legal. Mas hoje, para a tecnologia que a gente tem hoje nem é isso, né? Já foi ultrapassado faz muito tempo. Mas a questão da interação máquina-máquina tem que ser priorizada. E isso é uma falha que a gente vê, assim, a gente viu nas nossas estruturas, vivendo isso todos os dias. Agora você imagina uma pessoa que fez um site e tá lá. 2, 3 anos atrás e tá lá. Funciona, né? Funciona. A pessoa entra lá, o endereço, o telefone, beleza. E ele vai funcionar. E porque normalmente essas pessoas também estão fazendo tráfego pago. Uhum. Sim, e aí o dinheiro vai estar comendo. E vai estar entregando. Mas vai ser um dinheiro caro. Por quanto tempo? Porque é mais difícil para te achar. E você tem que ir aumentando o recurso para poder cada vez mais ser encontrado pelas mesmas quantidades de pessoas que você tinha antes. E por isso que a gente bate muito nesse ponto do orgânico, de uma estrutura, de uma casa construída na rocha. Entendeu? Mais profunda, né? Mais profunda, ali que o Roger trouxe a analogia do mergulho na internet, né? Porque você tem que passar pelo site, passar pelo SEO, passar pelas respostas do e-mail, tem que passar pelo generativo para chegar. Uma página no Instagram, no Facebook bem organizada, pelo LinkedIn. Porque hoje já está conectado. Você faz um post no Instagram, ele já evidencia lá no Google. Agora você colocou. Agora faz. No passado não fazia. Né? Por que isso faz? Porque as interfaces máquina a máquina têm que ficar cada vez mais evidentes, né? Vocês vão ouvir vários termos aí. E uma base bem feita vai dando check em cada etapa e vai deixando, sendo possível, você dar um mergulho um pouquinho mais profundo. Porque antes no Google, como a gente falou, né, repetindo aqui, mas você fazia uma pesquisa ali em cima, já aparecia lá 10 sites, referências e tudo mais. Hoje, quando você faz uma pesquisa, ele já não aparece aquele resumo da IA para você não ler tudo.
Aparece aquele resumo, já aparece ali alguns links, algumas coisas assim. Já tem 2 patrocinados embaixo. Já tem os 2 patrocinados, do lado tem alguma coisa de Instagram, já traz ali, ou um site de referência daquele que está mais ranqueado. Então esse é o meu desafio que eu faço aqui. Pesquise tua empresa lá, se o Google está aparecendo desse jeito. Se ela está fazendo um resumo, está aparecendo alguma coisa. Se não estiver aparecendo, você precisa urgente fazer um diagnóstico e se reposicionar. Tem que aprofundar nisso. Isso, porque senão você vai gastar dinheiro infinitos na internet, porque o dinheiro ali é uma máquina. Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem trabalhado muito nisso, né? A gente é defensor lá do blog, a galera brinca, né, cara? Mas o blog, ele traz muito contexto, traz dados, traz coisas para poder ajudar a IA trazendo assim mais pro cotidiano, né? Sem a sopa de letrinha. É isso que precisa, sabe? Então, assim, veja como que está a estrutura do teu negócio. Vocês, todo ano, quem tem negócio físico, cara, tem que pintar o lugar. Isso. Tem que ir lá cortar a grama toda semana. No digital é a mesma coisa, gente. Precisa ter manutenção constante disso. Por quê? Principalmente agora, cara. Tipo, o que a gente viu que fez mês passado, hoje já tem que fazer diferente, ou tem que dar uma manutenção para ele continuar entregando da mesma forma. Então, isso precisa estar olhando sempre, né? Então, quem nunca fez isso, vai ter que passar por um diagnóstico mais profundo. Quem já está, será que está mesmo? É uma pergunta também que a gente tem feito, porque mas está em vários canais ou está num canal só? Como a gente está trazendo aqui, está tudo muito se integrando, que é o último nível lá, que o Roger trouxe. Só para trazer um exemplo prático disso que o Rogério está falando, hoje mesmo, aconteceu agora, poucas horas atrás, a gente tinha uma automação de WhatsApp, que foi feita em N8N, que quando foi feita 10 meses atrás, a gente viu ali. 10 meses atrás. Pô, uma automação maravilhosa, funciona até hoje. Aí hoje a gente teve uma ideia aqui, vamos automatizar tudo mais. Beleza, abriu lá um sistema para instalar o negócio. Ele pediu para atualizar a versão. Quantas versões tinha, Roger? Tinha 48 atualizações. Em 10 meses. 48 atualizações em 10 meses. Por que nós não atualizamos? Porque ela estava rodando. Funcionando. Está funcionando. Mas será que estava funcionando como deveria funcionar? Não poderia funcionar muito melhor? Mais rápido? Melhor? Fora a questão de eventuais questões de segurança e tudo mais, né? Porque tudo isso a gente precisa ir construindo. E assim, antes de dar o desespero de meu Deus, o que eu faço agora? Preciso fazer tudo isso? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Não, você precisa ter coerência, clareza do que você faz, coerência e consistência. Não adianta produzir 1 zilhão de coisas de baixa qualidade. Não vai chegar. Não vai chegar. Ou, tipo, a partir de agora eu vou produzir blog toda semana porque eu vou ser encontrado pelas IAs. Será? Se a tua base lá talvez teu site, talvez teu site nem esteja sendo indexado no Google. Que é um problema de 10 anos atrás lá no SEO ainda. Talvez teu site seja tão lento que a pessoa abre no celular e leva 5 segundos para ele carregar inteiro, 10 segundos para carregar. Deu 10 segundos, ele não conseguiu entender. Pronto, já saiu. E isso é contabilizado pelo Google. Não sei se vocês sabem, né, se todo mundo sabe, mas no Google Pesquisa, não necessariamente é quem paga mais que aparece em primeiro, mas é um cálculo que é feito também pela experiência que o usuário tem. Então, assim, se o teu site é bem feito, tá com performance legal, tá dando uma experiência interessante, e eles têm os métodos de medir isso, você pode não estar pagando mais, mas você está entregando uma experiência melhor, e você entra no cálculo e você consegue chegar em mais gente, né? Bater de frente com quem investe muito mais que você. Sim, e o cara tá lá torrando dinheiro e você está sendo eficiente. Então, assim, a gente sempre volta para esse ponto da eficiência e da economia, né? Eu falei hoje, inclusive, com uma cliente, os desejos são infinitos, né? Os recursos são escassos. Então, eu tenho inúmeros desejos. Não, tem que ser eficiente, então, para usar os meus recursos da melhor forma. Então, por que você deve investir nisso? Para que você seja eficiente em alcançar e gerar valor, né? A gente fala muito sobre geração de valor, mais do que panfletar, né?
E muito do que a gente está falando aqui vale muito para as IAs e a gente fala um pouquinho para o Google, né? E antes da gente, e aqui tem um outro ponto que eu acho que é interessante também, da gente olhar a estratégia para o Meta. Né? O que hoje a gente tem de diferente, como é que a gente impacta, como a IA tem impactado no relacionamento, na parte, logicamente, também de tráfego pago, mas vamos pensar na parte de marketing como um todo, dentro da rede social, do próprio WhatsApp também, né? Mas principalmente falando em Instagram e Facebook, né? O que hoje a IA está fazendo ali dentro que nos ajuda, melhora a gente criar estrutura, produção de conteúdo. É outro cenário, é absurdamente outro mundo, né? É um outro. A plataforma é a mesma, mas a estratégia é completamente diferente. É outra coisa. É até a forma da gente analisar, né? Antigamente, você basicamente pegava e trabalhava com os números, colocava 3 criativos, os conjuntos, anúncios, tal, montava essas coisas e faz. Isso ainda é feito? Ainda é feito. Né? Quantos seguidores? Não, seguidores a gente até falava que é métrica de vaidade, às vezes, né? Às vezes eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas não ter venda, né? Porque, bom, se você tem 1 milhão de seguidores, você tem que fazer venda. Você não consegue fazer uma venda, quer dizer que você não está entregando, ou às vezes está faltando um CTAzinho, né? Um chamado para ação, assim, ó, compre isso aqui, né? Pelo menos ou essas pessoas não são do perfil. Não sei. Ou é 1 milhão de conta fake, de indiano fake. Isso aí. Mas deixa. Mas o que eu acho que entra dentro disso, não entra só na parte do marketing como uma operação de atração, tá? Mas a IA ajuda muito na produção do conteúdo, assim, refinar conteúdo, e isso é uma coisa importante, né? A inteligência artificial, ela não é, a gente fala inteligência, mas ela não é inteligente, ela é uma estatística de um conjunto de dados muito gigante, ela é muito boa em achar padrões, desenvolver padrões, mas ela não é muito boa para coisas que exigem uma excepcionalidade, né, muito específica. Então, é aí que entra o ser humano, né? A gente estava conversando hoje sobre isso, né? Sim. O ser humano, o quanto o ser humano ele é relevante no ato de tomar decisões e dar direcionamentos de correção, muito mais tático, gerencial, do que operacional, né? Então, em vez de eu entrar lá e ficar clicando no botão, né? O pessoal tá brincando, né? Eu sou clicador de botão, né? Eu lá clico subir campanha. Amigo, já foi faz tempo isso aí já foi faz tempo. Mas você tem que saber olhar para aquele número e entender o que ele quer dizer. Ah, mas eu não sei. A IA serve para isso também. Ela vai te ajudar a observar melhor. Só que, claro, contexto, lembra que eu falei da janela de contexto? Quanto maior o seu contexto, mais poderosa a ferramenta se torna. E a gente estava, né, no ponto que a gente trouxe hoje à tarde, era justamente referente a conteúdos autorais. Porque hoje é uma beleza você fazer um texto. Gere para mim 200 blogs. Beleza, ele vai gerar. Só que ele está fazendo num contexto de coisas que ele já sabe. E aí, ele já sabe disso. O que isso é relevante para o resto, cara. Agora, se você traz um conteúdo autoral, ele vai olhar lá no banco de dados dele e vai falar assim, opa, isso aqui é diferente do que eu sei. Então, esse cara é diferente. Eu vou referenciar ele. Né? E até que a gente estava falando, né? Hoje você estudar, área da saúde, a gente estava até brincando, né? Eu vou até provocar aqui, cara. Porque falando assim, você é o doutor, tal, conhecido, não sei o quê. Mas hoje você precisa ter autoridade. Você pode ser muito bom ali dentro do teu... Às vezes o doutor tem 25, 30 anos de carreira, profissão, né? Mas ele é invisível para a nova geração digital. E aí vai estar perdendo lugar. Para o jovem, mas aquele lá saiu da faculdade agora. Ele já saiu da faculdade com 15 mil seguidores, com um site estruturado, criando autoridade. Pela IA. Criando autoridade. É aquela coisa, né? Qual que é o biscoito que vende mais, né? É aquele que chega na gôndola mais fácil, né? Você fica, não, minha mãe faz o melhor biscoito do mundo. Pode ser que seja verdade, não é mentira. É verdade. Ela faz o melhor bolo, o melhor, né? Mas ela tá onde?
só na casa dela. Só na sua casa. Ela não consegue escalar, não consegue atingir os canais por onde as pessoas vão estar. Então, ela não vai conseguir vender. Ah, mas o outro biscoito é ruim. É ruim, mas ele chega lá. Então, a gente tem que chegar lá. Tem que alcançar lá. E aí, operacionalmente, eu posso dizer que eu acho que é um pouco do alarme que eu quero trazer. Tudo que é operacional demais vai ser substituído. Não invista uma energia muito grande em ser uma pessoa excelente só no operacional. Você tem que ser excelente em gerir o operacional. As ferramentas estão aí para ajudar, cara. Para ajudar, para evoluir o ponto, né? Se a gente pensar câmera mesmo, câmera fotográfica, né? A gente só tinha o quê? O filme antigamente, fechava, se queimava ali, se perdia tudo. Para revelar era um dia, talvez até mais, dependendo da época aí. Então, aí hoje você tem o digital. O que aconteceu com essas máquinas? Você prefere uma máquina dessa hoje? Não. Ah, não, mas a máquina era muito mais nostálgica, tal. Ainda existem máquinas que são assim, tá tudo bem, elas são lembranças e formas da gente ver a evolução tecnológica e às vezes tem até um Só que não dá para ignorar, né? Mas você não pode ignorar que um fotógrafo que tá lá registrando alguma coisa, batendo 2.000 fotos ali, contra um cara que tinha 32 fotos, o cara tem que trocar. Não dá, entendeu? Assim, operacionalmente é inviável nesse aspecto, né? Nada contra quem gosta disso, mas isso se tornou mais um posicionamento de gostar de coisas vintage, por exemplo, né? De coisas foram muito clássicas, nostálgicas, ou para relembrar, né, o artista que pinta a mão e tudo mais, ele não deixou de existir porque veio a fotografia, que também foi uma quebra, entende? Uhum. Ele só tem que se reposicionar, e esse reposicionamento não vai ser um volume gigante, vai ser um volume pequenininho, vai ser um lugar, e não vai ser todo mundo que vai ser o cara da fotografia analógica. Vai ter que ser o cara da fotografia analógica. E aí, a batalha é muito maior. Então, assim, você quer ser o cara da fotografia analógica, do anúncio impresso, né? Tem que ser autoridade. Você tem que ser nesse nível. E daí, aí você vai chegar no quesito da economia, o esforço pelo resultado. Qual vocês usam muito, né, a palavra ROI, né? Retorno sobre investimento. Usa muito. ROI. Né? Que tudo então, retorno sobre investimento. O retorno só vai ser possível a partir do momento que o investimento... Isso acho que é um ponto importante aqui para a gente dar uma quebrada um pouco, né? Porque é uma disputa. Né? Porque quando o marketing é atração. Quando eu estou lá no inovatório, é atração. Você está falando de atração. Quando eu estou na Acelero, junto com o Lucas, o que a gente tem aqui? Conversão, vendas. Tudo Sim. tem que resultar em vendas. E no final, o que todo mundo quer é vendas. Não adianta só estar atraindo um monte de gente que não serve para nada, ou gente que é sem perfil, né? Não é que não serve para nada, também é meio pesado, né? Mas é pessoas que não servem para o teu negócio. Então não está buscando. Não serve para o resultado. Para o resultado. Então a gente brinca aqui muito. Roger, vai dar ROI ou não vai dar? Essa e aí eu falo, se tiver processo e consistência, vai dar ROI. Vai dar ROI. Lá. Então, acho que isso é muito importante, né, que a gente entenda, porque já estamos indo para a reta final aqui, né? E aí eu quero só fazer uma pergunta para vocês dois aqui, antes de fazer o recadinho final aqui. Começar com você, Rogério. Fala para mim, na última semana, eu vou fazer a pergunta para você primeiro que está assistindo aqui. Pensa aí, qual foi a IA que você usou na última semana? Ou as IAs que você usou na última semana? Pensa aí, agora eu vou fazer as perguntas para vocês. Rogério, quais foram as IAs que você usou na última semana? Puxa aí, boa. Então temos o Claude, temos o HeyGen, temos Gemini, temos
ChatGPT. Deixa eu refinar um pouco a minha pergunta. Vou dar um contexto melhor. Beleza. Você pediu as IA, cara. Vou fazer a mesma estratégia que a gente usa, cara. Fiz uma pergunta. Cara, já não me serve essa resposta. Para quê? Vou refinar a minha pergunta. Dentro dessas IAs, o que cada IA dessa faz? Tá, vamos lá. Então, Gemini eu uso muito para a questão de imagens, fotos, prompt. Criação de imagens. Beleza. Tenho usado ela muito para isso. Boa. Né? ChatGPT, texto. Eu acho que o texto e a última evolução do ChatGPT agora, ele traz umas imagens nessa última atualização com consistência de texto e imagem dentro. Muito legal. HeyGen Vídeos, né? Uma produção. Criação de vídeo. Criação de vídeo, né? Com um prompt, uma foto, tentando clonar. Né? Você cria uma versão virtual. Cria uma versão virtual para conteúdos, às vezes, mais rápidos, simples, pequenos, porque eu acho que a personalidade precisa estar presente num vídeo longo, né? Então, você jamais faria isso aqui com IA. Não somos IA agora. Hoje não somos IA. Hoje não. Né? Cloud, cara, tá bombando aí. Nosso funcionário virtual, né? A gente deu até o Claudião e a Claudete. Claudete, cara, elas trabalham aí forte, 24 horas por dia, né? Tem o Lovable, que eu uso hoje para fazer site, fazer sistema, que nós estamos desenvolvendo. Criação de código. Interface. Código mesmo, o Cloud é melhor. Né? Então, aqui são, cara, se eu for falar de cada um... Você puxou de cabeça, né? De cabeça, cara. Beleza. Agora, essas da... tem Humanos. Usei hoje para você, inclusive. Né? Quando eu preciso fazer uma pesquisa assim é mais aprofundada. Acabei usando Humanos. Né? Então, por aí vai, cara. Roger, agora fala quais as IAs que você usou e para que você usa elas? Eu estou aprofundando cada vez mais, né? Eu sou time Anthropic, ultimamente, né? Então eu fiquei um pouco... A Anthropic é a dona do cloud, então eu uso o cloud em níveis diferentes, principalmente para produção de conteúdo, né? Produção de texto e análise de contextos, né? Também uso para edição de vídeo, né? Eu acho que é um ponto que a gente está desenvolvendo, e muito para automações. Faço muita automação. Então, às vezes, eu entro numa reunião, eu não me preocupo em fazer a ata ou coisa assim, por exemplo, né? Eu gosto muito... O que você está fazendo aqui agora, nesse exato momento? Nesse exato momento? Eu estou fazendo pesquisas. Pesquisas é um ponto... Em qual ferramenta? No cloud, inclusive. Ou seja, enquanto ele está fazendo aqui... deixo, ele trabalha para mim. O Cláudio está trabalhando aqui, fazendo as coisas. Então, eu até brinco assim, eu deixo... A gente chama de Claudião, né? O Claudião Eu deixo o Claudião ali trabalhando para mim naquilo que eu preciso. Claudião, segunda-feira quero o relatório das campanhas tais. Ele vai me mandar. Eu preciso, Claudião, terça-feira, um prospecto de clientes de uma região X. Ele monta, faz a planilha, monta e me avisa, tá feito, tá lá dentro do Google Drive. Então, eu faço muito para isso. E eu uso muito também ChatGPT. Eu acho que a parte de conversacional do ChatGPT no português Brasil é excelente. Para áudio também, né? Para áudio, eu brinco aqui com o pessoal que às vezes eu venho dirigindo, coloco o ChatGPT tocando ali o negócio e vou conversando sobre alguma coisa que eu tenho que resolver no dia. E vai me dando ideia. Daí quando eu chego aqui eu falo, essa minha viagem deu ROI. Né? Minha viagem deu retorno, né? Eu fiquei 40 minutos ali dirigindo, às vezes, e chego aqui pronto para um determinado conteúdo, né? Eu gosto de usar muito também, eu testei, na verdade, não é que eu usar muito, mas eu testei muito para a parte de imagens, né? Eu uso a Adobe para a produção de algumas coisas, que tá ali, a gente começou a mexer também muita coisa no Canva, né? O Canva bem conhecido. Tirando, né, cara, a gente, tipo, aquele preconceito. Eu sou designer por formação,
Né? Os então, designers aqui ficam malucos. Nossa, fala Canva. Mexendo no Canva e tal. Que absurdo, né? Pareceu mexendo no Paintbrush. É. E aí hoje eu falo assim, cara, Canva é muito melhor do que o CapCut para fazer vídeo também. A gente usa bastante. Humanos eu uso pouco. Eu estava esperando terminar a transição ali com a Meta, mas não sabemos o que vai acontecer. Sabemos o que vai acontecer. Vamos ver notícias no capítulo seguinte. Então, por que eu fiz essa pergunta, né? Para vocês, eu uso muito menos. Eu uso o GPT para criar conteúdo, para montar, uso muito para as mentorias. Então, coloco lá. Eu uso muito o LM do Google. Isso, LM. Uso demais para estudar. Para estudar, para pegar vídeo, né, no YouTube, joga lá e entende alguma coisa. A gente tem usado o Studio LM para criar podcasts também, né? Notebook LM. O Notebook LM do Google. Então você pega um assunto, coloca lá e ele cria uma conversa ali, então isso é muito massa também. Até para o LM é mais para estudo, né? Então, eu uso muito para o meu dia a dia, que é da parte de trabalho, de criação do conceito, de entender, fazer uma transcrição de um vídeo e trabalhar ali em cima. Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque, provavelmente, cada um tem um nível de consumo, de uso para algo que faz. Aqui a gente falou de cerca de 10 inteligências artificiais diferentes, as mais comuns, mas tem várias outras que a gente utiliza. E aí a pergunta que eu faço é, cara, eu preciso saber de tudo isso, ser um expert, usar todas essas ao mesmo tempo? Vocês dois aqui são pessoas que usam pro trabalho de vocês, entusiastas e trabalham diretamente com isso e gera ROI, né? Já para mim é um perfil de uso totalmente diferente. É o que eu falo, tipo, cada uma tem a sua especialidade, cara. Tipo, todas fazem tudo, mas uma faz bem uma coisa, o resto é mais ou menos, entendeu? Tipo, então você consegue pegar algumas coisas, mesmo o Cloud, que é a ferramenta do momento, cara, conversar com o ChatGPT é muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. Entendeu? Então, você vou cravar uma inteligência artificial aqui? Não vou. Então, não dá. E assim, qual que é o core do teu negócio, cara? Essa pergunta que eu faço para vocês. Porque hoje você abre um YouTube da vida, vem aquela frase que eu abomino. Porque é simplesmente assim, ó. Você escreve 3 linhas e ele vai te entregar um site. Ele vai te entregar um sistema. Faça seu planejamento em 2 minutos. 2 minutos, cara. Cara, desculpa, gente. Nunca mais perca tempo fazendo tal coisa. Né? Não é assim que funciona. Não é. Vai entregar um site? Vai. O Cloud vai te entregar um site, o Lovable vai te entregar um site. Você vai postar num clique? Vai. Mas ninguém vai te encontrar. Tem coisas que não dá. Precisa de uma assim, ó, aqui é um desabafo, cara. Porque eu tenho ódio desses vídeos, cara. Porque é tudo muito simples, é tudo muito fácil. Sim, ajuda. Muito. Só que não vai sair, tipo, funcionando tudo, cara. Sim. Não vai. É querer. É uma ilusão. É uma ilusão, cara. É vender ilusão. E aqui a gente não vai vender ilusão, cara. Entendeu? Cada conversa que a gente tem aqui com os clientes, eu falo, não, eu quero tudo. Não, tudo não é tudo. É tijolinho, cara. Entendeu? É uma construção. Não tem. Precisa ter uma base firme, forte, para poder ir crescendo lá dentro. Né? E aí a gente vai usar humanos em algumas horas, a gente vai usar o Lovable em outras, o Cloud em outras, e assim vai se construindo isso tudo. E aí eu te pergunto, você, no teu core, você estudou lá, sei lá, na área da saúde aqui com o Acelero, você vai ficar, a não ser que você seja um entusiasta, igual nós, sim, né? E tá tudo bem também, eu acho que tem espaço para todo mundo aqui. Mas busque profissionais que estão estudando isso, vivendo isso, porque o que eu estudei ontem, hoje já é diferente, amanhã é diferente de novo, né? E que tenha essa estrutura, que pense nessa estrutura sólida, né? De criação de autoridade, de um site bem feito. Eu acho que antes da ferramenta, a gente tem que entender o propósito. Né? Por exemplo, é mais fácil você cortar o mato do teu terreno, a grama da tua casa,
com uma roçadeira, é mais fácil. Mas vai dar esforço você pegar a roçadeira, você colocar a gasolina e cortar, ou a máquina, né? Vai ter esforço. Não pense assim, não vai ter esforço nenhum. Eu vou contratar alguém e vai resolver todos os meus problemas também? Não. Também não é. Porque eu preciso de uma construção em conjunto. Porque lembra que eu falei alguns minutos atrás, conteúdos autorais. Como é que eu aqui, como agência, ou como Acelero, vou fazer um conteúdo totalmente autoral se eu não sou você? Eu posso te dar dicas, eu posso te posicionar, mas a gente constrói as coisas juntos. Isso. E por isso que papel e caneta na mão, né? Porque você escrever, assim, a base, pensar, rabiscar, isso é, pelo menos do meu processo, quando eu tiro isso e fico só no computador ou só na ferramenta, a tendência é você se acostumar e ficar bebendo da mesma fonte que todo mundo está bebendo. Não, e aí ela vem, te responde aquilo e faz mais 4 perguntas, e aí você vai mais 4, e vai mais 5, e vai mais 6, e é infinito. É infinito. Aí vem a pergunta, o que você quer? Aonde Saiba o que você quer. Saiba que seja o que domina a AI, não deixe ela dominar. Então, o AI first não quer dizer que ela está em primeiro lugar em relação ao ser humano. A questão é, eu vou produzir pensando que outras IAs vão estar lendo isso que eu vou estar produzindo. Então, é uma perspectiva, é uma cultura diferente. Isso é bem mais denso, né? Princípio muito mais sólido do que você trabalhar. Utilize, cara. Eu falo assim, utilize. Né? Não tem mais hoje como não utilizar. Faça teste e você vai começar a perceber, tipo, em 3 minutos você gerou alguma coisa? Gerou. Mas aí você avalia. Se você simplesmente pegar aquilo e mandar para frente, né, a gente tem uma briga com travessão aqui, né? Se você pegar simplesmente o texto lá e vai para frente, você vai ter um texto cheio de travessão, você não vai saber nem o que dizer. Né? Tem até os humoristas aí falando, né? Tipo, eu esqueci o nome dele, que ele fala sobre professores e tal, né? O professor pegou o aluno fala problema, complicado. Aí chegou lá um tratado feito no trabalho, sabe? É óbvio que isso aqui foi feito pelo GPT, né? Por quê? Porque a pessoa não está se desenvolvendo. Então, não deixe isso te limitar. Use isso como uma ferramenta. Não deixe ela acima de você, deixe ela abaixo, para que quando ela cresce, você cresce junto. E quando você vai conversando com ela também, você vai dando mais contexto, ela vai entendendo mais o que você precisa e tudo mais. E aí a coisa vai longe. Mas, gente, já estamos aqui há mais de 1 hora falando aqui. Vai longe, é um assunto que rende, poderia fazer um curso inteiro sobre isso aqui. Mas para encerrar, e talvez para ser algo melhor para quem assistiu esse conteúdo aqui, quem se assustou até de uma certa... Porque algumas coisas que a gente fala é assustador, né? Sim. Você traz aqui, eu particularmente, tá compartilhando com quem tá assistindo a gente aí, né? Quando esses dois vêm trazer as coisas para mim, eu fico, putz, cara, meu Deus. Vou ter que aprender isso. Nossa, não dá. O Roger foi me ensinar de usar o cloud aqui, eu fiquei, cara, beleza, eu vou fazer isso aqui, o mínimo, né, para rodar, e já é muito bom. Mas, para que a gente possa ajudar, a gente falou muito da sopa de letrinhas lá, da otimização, tudo mais, porque, nossa, estava quase esquecendo de falar uma coisa que era muito importante aqui. A gente falou muito sobre os anúncios, vou pedir mais 2 minutinhos para você que isso é relevante. A gente falou muito em anúncio, né? Beleza, no Google, no Meta, tudo mais. Hoje é dia 28 de abril que a gente está gravando esse vídeo. É importante registrar essa data, porque amanhã mudou tudo. Mudou tudo. Daqui 10 meses vai ter 48 atualizações. Então, é isso. Mas falando em questão temporal, a gente já hoje já mudou muito a questão de algoritmos, de mudança, né? Em janeiro desse ano, agora 2026, a gente teve uma mudança muito grande na questão do tráfego pago, que a Meta começou a encarecer os anúncios por questão de impostos. Isso já foi um impacto muito grande, os anúncios aqui encareceu o nosso anúncio na Meta. Aí a IA cada vez mais evoluindo, está bagunçando muito mais algoritmo. Vocês falaram de sopas de letrinha aqui que impactam diretamente nos nossos anúncios também. A forma que a gente aparece, a estrutura, cada vez mais as pessoas vêm fazendo coisas
mais profissionais, ou vem fazendo mais conteúdo com a IA, e isso impacta diretamente nos nossos alunos. Agora, tem duas coisas fora do ambiente digital que vão impactar muito. Daqui um mês, mais ou menos, a gente começa a Copa do Mundo. Verdade. Isso impacta bastante na dinâmica das coisas, nos anúncios também. A economia da atenção. A atenção, ela vai totalmente para o futebol nos próximos 40 dias, acho que mais ou menos essa Copa vai ser um pouco mais extensa, 30 dias, alguma coisa assim, até dia 15 de julho, pelo que eu me lembro de cabeça mais ou menos aqui, vai a Copa do Mundo. Gente, a atenção vai toda para a Copa do Mundo. Então, inclusive o varejo, o mercado, os anúncios, vão bater nisso muito, e também vão ter um aumento de verba de publicidade para esse momento aqui. Terminou a Copa do Mundo metade de julho, a gente tem o mês de agosto, e bate na porta eleições. Também vai ter... Cara, eleição, assim, ó... É dinheiro a rodo. A gente trabalha com isso já com tráfego pago, né, Roger? Há pelo menos umas 4 eleições aí, firme, né? Que a gente vem trabalhar, pelo menos não mais. Mais 6. As últimas 6 eleições, a gente já vivencia muito isso do tráfego pago. E a gente sabe, é leilão. Chega lá, o nosso dinheiro, né, do fundo eleitoral, vai pingar lá e eles inundam a internet com anúncios. Anúncios que, então, o leilão, ou seja, a ferramenta entende que tem mais dinheiro, ela encarece o anúncio de todo mundo. Economia da atenção. E não importa se, eu tenho um açougue, ou eu tenho uma clínica, ou eu sou político, eu tenho uma escola. Vai estar tudo no mesmo. O anúncio vai ficar caro para todo mundo. E vai desparametrizar os anúncios também, porque eles anunciam de qualquer forma, né? Um anúncio de raio, de ampla exposição, e isso derruba também as métricas e os conceitos aí da inteligência dos anúncios. Por que eu estou falando tudo isso? Cada vez mais, tudo isso que a gente falou até agora, visando a futuro para os próximos anos, vai te ajudar muito a você melhorar a tua exposição, a forma que você aparece, como você é encontrado. Então, isso é necessário ser feito esse trabalho para você se posicionar. Agora, se você depende de tráfego pago, você depende de novos clientes, e tudo isso que a gente falou aqui, não só vai ser muito bom, muito importante, como vai ser essencial para que você não patine de agora, do mês de junho, até janeiro do ano que vem. Porque, falei, Copa do Mundo, eleição, Black Friday, Natal. Eu acho que aí você está indo justamente na questão da dependência só dos anúncios. Exato. Só do tráfego pago, né? Do tráfego de interrupção, né? Eu vou lá, ou do próprio pesquisa ali, mas a pesquisa é menos, né? Porque a pesquisa ela é específica. Agora, quando é um scroll, né? Você está rolando um feed infinito, né? Você está buscando uma briga com a atenção das pessoas, né? Então, isso vai ser muito perigoso, porque vai encarecer, vai dificultar, e a atenção ela vai estar muito mais difundida, o anúncio vai ficar mais caro. E aí, ou você vai ser obrigado a botar mais dinheiro, que já está caro, botar mais dinheiro, CAC, ou otimiza, ou você vai precisar otimizar, e não depender tanto do anúncio, e depender um pouco mais da inteligência que o orgânico nos traz hoje. Você construir a tua presença e a tua autoridade. A autoridade do teu domínio, a autoridade dos seus canais, porque é sempre mais válido alguém que indica ou alguém que conhece referencia, que referencia e que te faz isso, do que quando você pagou para aparecer. Eu acho que isso também está acontecendo muito no modelo que a gente está aplicando aqui, né, Roger? Dentro do inovatório. Antigamente se chegava e fazia tráfego pago. Hoje, a gente precisa fazer um planejamento estratégico de comunicação, cara, porque a gente não vai começar a fazer... Se você quer só fazer tráfego pago, cara, não vai ser aqui no inovatório. Por quê? Se não tiver um planejamento estratégico, não vai entregar, cara. Ou vai entregar, vai ficar caro. E aí, o comercial, o cara lá vai sofrer. Ele vai falar, porque não tem conversão, não tá dando ROI. Aí o marketing não funciona, entendeu? E como eu vivo os dois lados da moeda, né? O planejamento estratégico hoje é essencial para ver como que você tá. Na área da saúde, você não vai lá e faz uma anamnese do paciente, ver como é que ele tá. Hoje é necessário, cara, fazer isso, porque senão
você vai cair no monte de IA, você vai cair lá para aumentar o tráfego pago, dinheiro, só que não é garantia. Não é garantia. É uma corrida dos ratos infinita e caras, cada vez mais caras. É isso. Então, assim, eu acho que o grande foco aqui, né, é o recado que a gente dá de tudo isso, é que a gente precisa se planejar. Até o Jair ontem estava me falando isso, né, a gente começou a trabalhar toda essa parte de otimização, de GEO, IO, todas essas siglas aí que a gente estava falando, que é para a gente aparecer cada vez melhor nas ferramentas. Hoje, se você digitar Acelero no Google, a gente já aparece como primeiro ali, né, naquele resuminho, junto com tem outras empresas que tem a mesma referência, tudo mais, né? Mas ele já mostra, ó, Acelera, mentoria, aqui, tudo mais, focado na área da saúde, e tem a outra Acelera, que é a locação de carro, tudo mais, mas o nosso vem antes, inclusive, desse outro, né? Só que a gente começou a fazer isso há 2, 3 meses. Eu acho que vocês começaram a trabalhar não só pelo nome de vocês, que eu acho que é o primeiro, mas a questão do que vocês fazem, do posicionamento. Ela só entregou dessa forma a partir do momento que a gente acertou isso, que a gente entrega. Sim. Eu lembro do desespero do Rogério. Cada vez que Rogério, mas aqui, ó, ainda vocês não estão ranqueados aqui, ó, tem que mexer em tal coisa. Não aparece. Não, mas eu já fiz tanta coisa. E o Google tem um negócio que às vezes você tem que lá, se força para aquele robozinho. Só que mudei aqui, ó. Mudei aqui, pá. Aí daqui 2 semanas você vai lá, olha de novo. Será que ele olhou? Força ele lá de novo. E assim vai. Sim. É um processo que precisa ser feito. Cara. Tem que ter constância. Tem que ter uma constância. E faz uns 3, 4 meses. Por aí. Então, o que é aquela frase que provavelmente vocês já ouviram, né? Qual é o melhor momento de você fazer isso? O melhor momento foi ontem, há 1 mês atrás, há 3 meses atrás. Para você estar tendo resultado hoje. O segundo melhor momento é agora. Se você começar agora, quando chegar esse período difícil que eu estava comentando aqui, você já vai estar melhor posicionado. Você vai sofrer, mas vai sofrer menos. Você vai ter condições melhores de fazer algo. Legal que dá para medir isso. Totalmente. Dá para medir muito isso. Assim, você pode olhar estatisticamente. Dá para pegar, dá para olhar os números, dá para ver a evolução. A gente tem casos de clientes que a gente montou e o pessoal começou a ranquear em ramos muito específicos, às vezes nem de saúde, nem de escola, que são os principais ramos, mas que o pessoal tinha um ramo muito específico e a gente conseguiu colocar eles lá e as pessoas encontrarem, e você vê os números subindo e fala assim, olha aqui, tá dando resultado, olha que legal. Né, começa a vender, começa a acontecer. Então. E não só isso, né? Além dessas estratégias que nós estamos, né, oferecendo aqui, montando aqui, né, cara? De uma análise, de uma pesquisa e tudo mais, tem outras estratégias no comercial que também não gasta com tráfego pago e que estão esquecidas, né, Lucas? A gente tem visto isso. Então, tanto Inovatório quanto Acelero, ela pensa muito nisso, em trazer para vocês formas de otimizar esse recurso, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Como que um orgânico é importante, como é importante olhar para uma base antiga que você tenha lá. Então, são coisas que a gente traz aqui para complementar, para você não ficar dependente só do tráfego pago, né? Então, a nossa estratégia sempre é essa, né? Vamos buscar alternativas que otimizam e melhoram o teu desempenho, cria tua autoridade, vai lá atrás buscar coisas que às vezes está esquecida, que você... E acho que esse é o nosso papel aqui, né? Então, assim, eu acho que a gente quer, só para fechar aqui, a gente quer deixar um convite para vocês que estão ao vivo aqui, acompanhando a gente. Se você está assistindo esse vídeo aqui também, a gente está gravando, então, até publicar o vídeo, vai ser mais ou menos no mês de maio. Vou deixar aqui para os 10 primeiros, pode ser 10, Roger? Pode ser. 10. Os 10 primeiros que entrarem em contato com a gente vai fazer um diagnóstico, tá, completo, do teu posicionamento, de como você está, como é que você aparece, perante os concorrentes, perante a tua região, perante N fatores aí de comunicação no mergulho digital que a gente faz. Isso, né? A gente vai mostrar assim, qual é a tua profundidade, né? Vamos falar assim, olha, tá aqui, tá nesse número, a gente consegue criar o ponto A, né? Onde estamos agora. E aí você vai entender um pouco melhor qual que é o teu atual. Isso vale para o parte do marketing e também para a parte comercial. Então a gente também consegue fazer um diagnóstico seu para entender
aonde você está, tua maturidade, como é que está a tua conversão, teus canais de venda, tudo mais, para você entender ali a tua maturidade dentro de cada processo. Então, os 10 primeiros que entrarem em contato com o Inovatório, com o Acelero, vão ganhar esse diagnóstico da área de marketing ou da área comercial. 10 para o Inovatório, 10 para o Acelero. Se quiser fazer dos dois, manda lá. Então, eu vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram do Inovatório, né, tá aqui embaixo o nosso @, Instagram da Acelero também. Você vai entrar lá, vai entrar no direct e vai mandar uma mensagem pra gente. Quero fazer meu diagnóstico. Os 10 primeiros vão ganhar isso. O do Inovatório, quanto que tá, Roger? Se a pessoa entrar hoje e pedir um diagnóstico, o da Acelero tá na 997, esse diagnóstico completo. O Inovatório? 2997, né? Porque é bem complexo. É bem completo, tem várias camadas para entregar isso aí, é bem interessante. Tá? Então, um baita de um bônus que eu estou entregando para vocês, mas é só para os 10 primeiros, tá? Então, quem está assistindo ao vivo aqui vai sair na frente, tem sempre um benefício para quem está ao vivo aqui, né, nos nossos bate-papos de terça. Então, se você está ao vivo, entra lá, manda ali, os 10 primeiros vão receber isso. Se você está assistindo gravado, corre, porque provavelmente alguém já entrou em contato, pedindo esse diagnóstico aí. Beleza? Combinado, Roger? Combinado. Aprovado. O Rogério que cuida aí do dinheiro. Ele que é o homem do dinheiro, né? Ele que vai liberar esses bônus aí para vocês depois. Certo, gente? Então, olha, nossa, 1h30 quase de conversa aqui. Obrigado por vocês estarem vindo aqui, participando junto comigo desse nosso bate-papo. Primeiro, acredito, de alguns que a gente vai fazer. Gostei. Gostei. Para trazer aqui esse ambiente um pouquinho diferente, né? Na nossa mesinha. Na próxima, vamos passar um café, vamos deixar um cafezinho aqui para tomar aí durante a conversa. E obrigado para você que assistiu que está conosco aqui. Obrigado. Eu estava vendo aqui. Paulo, doutora Vera, tem mais gente aqui online também. Enfim, obrigado. Algumas pessoas entraram e saíram, que eu fui acompanhando aqui pelo celular também. Então, obrigado se você está aqui, assistiu ao vivo, toda terça-feira, 19 horas. Esteja aqui conosco. Obrigado se você assistiu. Aqui embaixo eu vou deixar alguns vídeos também que podem fazer sentido para você, que quer melhorar aí as suas vendas, né? Mais uma vez, deixa aí, C, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal da Acelero, sempre tem conteúdo fresquinho e muito bom, assim como esse, hoje um conteúdo mais denso, normalmente são conteúdos menores, mas sempre de altíssima qualidade. Obrigado, gente, do Brasil, até a próxima, valeu! E para você que está assistindo online, obrigado. Obrigado, gente. Psicóloga Vera, doutor Paulo, obrigado pela presença de vocês até agora. E nós vamos encerrar. Valeu. Tchau.